Pouco a gente fala da terceira apresentação de hoje da Rebeca Andrade. Ela está lá se preparando para isso. E olha, hoje o noticiário mundial também, o noticiário internacional está muito agitado, principalmente porque a gente vive mais um dia de tensão aqui na América Latina, né, com a situação da Venezuela. E a reportagem de Brasília está de olho nisso, inclusive diante dos posicionamentos do Itamaraty, que assumiu a gestão, se a gente puder falar assim, né, assumiu diplomaticamente, está ajudando alguns outros países, Argentina, Peru, Uruguai, pediram apoio também, depois dos diplomatas desses países serem expulsos da Venezuela. Vamos para lá então? O Rafael Procópio vai trazer a atualização dessa situação aqui para a gente. Tudo bem, Procópio? Boa tarde. Oi, Ana. Boa tarde a você, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. E desde que estourou essa situação toda na Venezuela, que cá entre nós já era esperado que a situação não se resolvesse de forma tão fácil desde o domingo, tem mostrado que, entre várias coisas que a gente pode apontar sobre todo esse processo, tem mostrado a importância diplomática do Brasil em toda essa questão venezuelana. A gente vai começar falando justamente de um ponto de bastante importância que deve acontecer ainda nesta quinta-feira, que é uma ligação do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, para o presidente Lula. Ele, inclusive, o presidente Lula, estamos nesse momento aqui no Palácio da Alvorada, residência oficial, o presidente que está despachando somente aqui da residência oficial nesta quinta-feira. A gente está, pelo que a gente tem de informação, foi o pessoal, quem cuida, é claro, da comunicação do presidente venezuelano, que pediu para conversar com o presidente Lula nessa escalada aí de vários países, várias nações, não reconhecendo e cobrando publicamente a publicação dessas atas eleitorais. E é claro que esse será o assunto entre os dois. A expectativa é que esse telefonema aconteça aí durante esta quinta-feira. Como eu disse, organismos internacionais e também diversos países, mas diversos países, é mais fácil a gente falar os países que reconheceram a eleição de Maduro do que listar aqueles que não reconheceram. A ONU já condenou, dizendo que não aconteceu um pleito transparente na Venezuela, assim como a Organização dos Estados Americanos, a União Europeia, e o Brasil, nessa toada, vem cobrando também publicamente a divulgação destas situações. Como você acabou de falar, Ana, alguns países que já contestaram poucas horas depois do pronunciamento da reeleição de Nicolás Maduro já rejeitaram a reeleição do atual presidente, segundo os órgãos eleitorais do país. Entre eles, a gente pode citar Chile, Peru e Argentina. Inclusive, a representação diplomática, como você disse, desses países foi expulsa da Venezuela. E aconteceu um fato bastante interessante. É claro que toda essa situação é bem complicada, é bem triste a gente ver isso com um país vizinho, um país aqui da América do Sul, mas uma situação um tanto quanto inusitada aconteceu por conta disso, porque o Brasil, lá na Venezuela, assumiu a embaixada da Argentina. A representação, a residência diplomática argentina foi assumida pelo Brasil nesta quinta-feira. Por lá baixou a bandeira argentina e subiu a bandeira brasileira, por assim se dizer, refugiando os embaixadores, os representantes diplomáticos da Argentina sob território brasileiro dentro da Venezuela. E o interessante dessa situação não é que, na verdade, esse ponto sim é um ponto triste, enfim, de tudo que está acontecendo na Venezuela, mas o ponto interessante foi um agradecimento público do presidente Javier Milei ao governo brasileiro, agradecendo ao povo brasileiro, ao governo, por essa ação feita e dizendo, entre outras coisas, que a aliança entre Brasil e Argentina é histórica e muito forte, mas em momento nenhum citando o presidente Lula, mas sim o governo brasileiro e os brasileiros, até porque a gente sabe que existe já um histórico aí de críticas, inclusive muito pesadas, de Javier Milei contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Só para a gente finalizar, ontem também vimos um agradecimento de Maria Corina Machado, que é uma das líderes da oposição na Venezuela, também agradecendo a representação diplomática brasileira por cobrar publicamente a divulgação dessas atas eleitorais, mostrando aí que a representação do Brasil, principalmente nesse contexto de América Latina, de América do Sul, tem sido muito relevante para tentar resolver ou amenizar tudo que está acontecendo no país vizinho. Isso aí, então vamos ver se até o fim do dia a gente tem novidades em relação a essa ligação, né? Essa conversa entre Lula e Nicolás Maduro que está para acontecer. Qualquer novidade a gente está aqui. Procópio, obrigada, viu? Valeu, até mais, Ana. E olha, tem